empresas que quebram aí todos os dias está crescendo, né? Então temos aí um número muito grande de empresas que estão quebrando em função disso, estão abrindo processo de recuperação judicial, como prevê o artigo 1052 da Lei 13.105 de 2015, de falência da Lei 11.101 de 2005. Então temos vários processos aí em função exatamente dessa quebradeira geral provocada aí pela falta de uma boa análise e de um bom planejamento, principalmente tributário, né? Temos aí o segredo, o primeiro segredo é a escolha do regime tributário, né? A seleção desse regime tributário que seja vantajoso para a empresa, né? Como, por exemplo, o Simples Nacional, que muitos não têm como um regime, né? Está lá no artigo 12 da Lei Complementar 123 de 2006, o lucro presumido, né? O lucro real, ainda tem alguns que ainda trazem o lucro arbitrado, né? Mas isso quase não se usa mais, temos mais o lucro real e o lucro presumido, né? Então vejo que temos aí essa questão desses dois tipos de lucros, né? Que são muito importantes para o entendimento desses regimes. O mais usado é o presumido, né? O presumido é o mais usado, logicamente que no Brasil, por força aí até das condições das empresas, né? O segmento que mais demanda é o setor do microempreendedorismo, as microempresas, por isso é que tem que ter esse tratamento favorecido, simplificado e diferenciado, previsto lá no artigo 970 da Lei 10.406 de 2002, para os MEIs, né? Os MEIs lá do artigo 18A da Lei Complementar 123 de 2006, para as microempresas do artigo 3º, inciso 1º dessa Lei Complementar 123 de 2006, e a empresa de pequeno porte, né? Em alguns casos, reservado aqui para o Acre, o artigo 19, né? Que reduz para 1.800.000, enquanto que no resto do país aí é 4.800.000 a base de cálculo para o Simples Nacional para as empresas de pequeno porte, como prevê o artigo 3º, inciso 2º da Lei Complementar 123 de 2006. Então nós temos aí logicamente que essa legislação deve ser sempre observada, né? Nunca devemos sair fora da legislação para não termos aí a aplicação por parte aí da Receita Federal ou da Secretaria da Fazenda ou da Procuradoria Fiscal do município, dependendo da esfera dentro da organização político-administrativa do artigo 18 da Constituição Federal, para não termos aí a aplicação da chamada multa, né? Escaparmos da multa e temos aí, logicamente, sempre que cumprir com exatidão a questão das obrigações tributárias acessórias previstas no artigo 113, parágrafo 2º da Lei 5.172 de 66. Temos também uma questão importante que é a adaptação constante à legislação. Agora estamos passando por uma fase aí em que exige todos os dias um estudo, todos os dias buscar aí o que está dizendo a legislação, né? Então, principalmente sobre as obrigações acessórias, né? A nota fiscal eletrônica, por exemplo, é importante, está lá no artigo 62 da Lei Complementar 214 de 2025, a nota fiscal eletrônica, né? Artigo 62 da Lei Complementar 214 de 2025, temos aí que estudar os ajustes que são feitos aí, as últimas novidades, né? Para, logicamente, adequarmos as mudanças ao andamento normal e os procedimentos normal, tanto da empresa quanto da pessoa física, né? Tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física, em função da reforma tributária da emenda constitucional 132 de 2023, aproveitando, logicamente, esses períodos aí de transição. Nunca entra direto uma lei, ela sempre tem um período de transição, e esse período de transição, como está sendo agora o ano de 2026, exatamente para isso, né? Para que as pessoas sanem as dúvidas, aproveitem para tirar as dúvidas que possam surgir, para que tenham aí, logicamente, mais benefício ou consigam entender melhor a lei e, com isso, na hora de recolham corretamente, cumprindo aí com a obrigação principal, a obrigação tributária principal do artigo 113, parágrafo 1º da Lei 5.172 de 66, né? E isso vai trazer, logicamente, alguns benefícios
benefícios, né? Principais benefícios, aumento da rentabilidade, é importante, né? Mais dinheiro para a empresa, mais dinheiro para a pessoa física, então vai poder reinvestir esse dinheiro na própria empresa ou na vida privada das pessoas, né? Vai poder distribuir melhor esse dinheiro também, então é importante que se faça essa análise e esse planejamento visando a otimização tributária para trazer aí junto um aumento na rentabilidade, né? E principalmente a redução de custos, né? Reduzir os custos é importante. Não adianta ganhar muito e gastar mal, tem que ganhar mais ou menos e também não adianta dizer que nem o nosso chefe aí, que tem que ser pobre, né? Tem dinheiro na mão de pobre é problema, então não tem que ser pobre, a população tem que ser pobre. Não é assim, na verdade é uma redução dos custos, é muito importante isso porque diminui o impacto, né? Sobre o lucro. A reforma tributária é sobre na verdade, é sobre a receita daquilo que as pessoas ganham, né? Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, previsto lá no artigo 153, inciso 3º da Constituição Federal, no decreto 9.580 de 2018, é sobre a renda, né? Então, a renda, ela tem que ser bem usada, a renda tem que ser bem trabalhada, né? Então, vejam que essa reforma é sobre o consumo, não é sobre a renda, é sobre o consumo de bens e serviços. Então a renda vai ser apenas o cálculo, a base de cálculo para o tributo, para o cálculo do quantum debitor, do tributo, não é verdade? Então veja que isso aí vai aumentar a competitividade, né? Vai permitir que as empresas e as pessoas cresçam, né? As empresas possam oferecer preços, né? Preços mais baratos, mais aconchegantes, né? Preços que sejam melhores para a sociedade. Com isso aumenta a competitividade, né? As pessoas vão procurar mais, vão comprar mais em razão dos preços, não é verdade? Então veja que nós temos aí aumento de rentabilidade, redução de custos, a competitividade, aumento da competitividade, né? Então são reduções aí que trazem, procedimentos que trazem benefícios através dessa análise, desse planejamento tributário que visa a otimização tributária. Alguns exemplos práticos que podem ser usados exatamente para otimizar tributariamente as empresas. Por exemplo, se fala muito na criação da holding familiar, né? Previsto lá no artigo, na Lei 6404 de 76, Lei 6404 de 76, lá no artigo 252, ou 257, né? Não, agora eu vou pedir aos senhores que façam uma pesquisa. A Lei 6404 de 77 traz a holding, né? Uma empresa que os bens serão todos aí repassados para essa empresa, haverá uma circulação, ou seja, deixarão de ser propriedade lá do artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal e também o artigo 1228 da Lei 10.406 de 2002, serão transferidos, né, através do registro lá do artigo 1245 da Lei 10.406 de 2002 e do artigo 172 da Lei 6.015 de 73, serão repassados para uma empresa, ou seja, farão parte do patrimônio de uma empresa, né? Então, essa é a chamada holding familiar. Pega tudo que tem na família, passa para a empresa e a empresa que passa a cuidar desses bens. Quando uma pessoa falece, não tem inventário, porque o inventário lá do artigo 1991 da Lei 10.406 de 2002 será desnecessário, uma vez que quem vai estar gerindo, né, vai estar exercendo a gestão dessas empresas, desses bens, será uma empresa, né, uma empresa nos termos do artigo 966 da Lei 10.406 de 2002. Então veja que a holding familiar, ou seja, cria-se uma empresa, né, para gerenciar e reduzir, logicamente, os impostos sobre herança, porque não vai ter quase herança, né? Não vai ter um espólio, na verdade, vai ter as dívidas, como prevê o artigo 1997 da Lei 10.406 de 2002, mas a empresa é que vai estar, né, fazendo essa gestão aí, reduzindo essa tributação. Temos aí a questão dos créditos, né, do PIS, da COFINS, né, créditos
de PIS e COFINS, temos aí o PIS, né, como prevê a Lei 9.715 de 98, também a Lei 10.637 de 2002, né, a COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, previsto aí na Lei 9.718, né, de 98 também, e também a Lei 10.833 de 2003. São empresas, logicamente, do regime cumulativo. Olha aí, ó, cumulativo é aquele que paga lá no final o tributo, né, que poderão migrar. Então a lei traz essa possibilidade de que poderão migrar para o pagamento, para o recolhimento do PIS e da COFINS, para o sistema não cumulativo, ou seja, do IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, que junta aí a IBS e a CBS, né, que se dá por fase. Então cada fase vai ser recolhido o tributo, né? Então lá no final vai ter pouca coisa aí para ser recolhido. E isso aproveita os créditos, né? O aproveitamento dos créditos tributários é um dos fatores importantes para a otimização tributária, como já vimos anteriormente, né? Então nós temos aí também os incentivos fiscais importantes. Já falei bastante sobre incentivos fiscais. Isso é uma meta, né? Então tem que estudar muito essa questão dos incentivos fiscais, aproveitar os programas aí, né, os programas regionais ou setoriais, programas que são oferecidos, para que tenham aí incentivos fiscais. Então temos aí vários tipos, né, como falei aqui, a Lei Rouanet, a lei do audiovisual, a lei da tecnologia, várias leis que eu poderia citar aqui, poderia passar a manhã toda aí, a tarde toda, citando aí leis, né, em função disso, mas o importante é isso, que tem que guardar isso. Incentivos fiscais também garantem exemplos práticos aí de casos de otimização tributária. Então, por hoje é importante que nós entendamos, né, e todos entendamos, que a otimização tributária é uma gestão fiscal, né? Gestão fiscal inteligente, né? E por intermédio aí de um planejamento detalhado, né? Pormenorizado, um planejamento dentro da lei, dentro do que diz a lei e dentro, logicamente, daquela ideia, né, de que nada no direito tributário pode fugir à lei. Tudo tem que estar previsto numa lei. É o princípio da legalidade tributária, né? Aquele positivismo ferrenho mesmo do Kelsen, né? Aquele do Hans Kelsen, do Augusto Comte, do Hart, etc. O Hart até que é mais ou menos, né? E temos aí também a consequência dessa otimização tributária, a diminuição da carga tributária. Vai diminuir a carga tributária, tanto para as pessoas jurídicas quanto para as pessoas físicas, né? Maximizando assim os recursos, otimiza o tributo, maximiza os recursos financeiros e a saúde financeira dessas empresas e das pessoas, né? As pessoas físicas, fatores essenciais para o crescimento e também para o incentivo à fomentação da competitividade. Então, a otimização tributária está ligado aí à saúde financeira, né, à sustentabilidade e também à competitividade, o poder de competitividade de uma empresa, né? Então, veja que esse primeiro encontro aí sobre otimização tributária com base na Lei Complementar 214 de 2025, depois nós teremos aí a Lei 15.270 de 2025, a Lei 15.265 de 2025, a Lei Complementar 224, né, de 2025, a Lei Complementar 227 de 2025, tudo isso para complementar a emenda constitucional 132 de 2023, que trouxe a reforma agrária. Então continuaremos aí, vamos fazer um pequeno intervalo.